Bom, olá, eu sou João Pedro Entreal Joaquim, sou autor dessa pesquisa de iniciação científica que tem como título Estudos numéricos em dinâmica de estruturas em catenário a partir de modelos de ordem reduzida. Esse projeto ele tem orientação do Dr. Guilherme Jorge Vernizzi Lopes, ele foi desenvolvido na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo no Laboratório de Mecânica Offshore. Bom, o projeto ele tem como objetivos, né, o objetivo principal a obtenção dos modelos de ordem reduzida, né, para estruturas em catenária, mas também, né, principalmente a partir disso, aprofundar o conhecimento nessa área de particular interesse, que é a dinâmica de estruturas e dinâmica de estruturas imersas em fluido, que é um campo de exploração bastante interessante na medida em que as aplicações disso, principalmente na engenharia oceânica, possibilitam um aprofundamento no tema, incluindo casos não lineares, né? A própria complexidade matemática desse tipo de problema também possibilita alguns cálculos à mão, por exemplo, e exige modelos matemáticos, né, para cálculo, né? Então, a automatização dos integradores que a gente utilizou também foi uma tarefa interessante, contribuiu muito para o aprofundamento na área de modelagem e computação. O projeto em si ele foi dividido em três frentes principais. A primeira, a familiarização com o ferramental matemático necessário para desenvolver a pesquisa, em especial estudos em mecânica analítica, formalismo lagrangiano, as equações de Lagrange, né, e o princípio de Hamilton. Em segundo lugar, foi feita uma revisão bibliográfica, principalmente sobre as estruturas em catenária. O objetivo principal era entender a descrição matemática da catenária e de catenárias imersas em fluido, entendendo como equacionar também o movimento desse tipo de estrutura, né? As equações dinâmicas, por exemplo, tanto longitudinais quanto transversais, estão descritas aqui. E aí, por fim, a obtenção dos modelos de ordem reduzida propriamente ditos, né, o que foi feito a partir de modelagem primeiro no Wolfram Matemática, como forma de auxílio a alguns cálculos iniciais, mas também como forma de obtenção dos coeficientes das equações. As equações foram obtidas via método de Galerkin e o uso do software, nesse caso, foi assim, primordial, né? Porque apenas 3 funções, quando a gente usa para a expansão das equações do movimento transversal, isso já resultava em mais de 6.000 termos. Então, esses dados das equações foram exportados de matemática para um programa em Julia. Posteriormente, esse programa já estava automatizado para escrever as equações e fazer a integração numérica, com isso botar os gráficos de resultado, né? Os resultados eles foram obtidos a partir de um modelo, foi retirado desse artigo, né? Vernizzi, Lenz e Franzini. Esse modelo é de uma catenária imersa em água, uma das extremidades é fixa e a outra oscila, né, na vertical. Os dados gerais, né, comprimento, massa, altura, densidade linear e coisas do tipo também são retirados desse artigo, e a partir disso a gente conseguiu fazer a modelagem e gerar os gráficos, né. Aqui estão algumas das respostas, né, obtidas. E sobre os resultados, que se referem justamente às respostas transversais, no modelo apresentado é o eixo V, um achado interessante é a mudança da forma modal dominante nas respostas em cada um dos casos. Então, para menores amplitudes, por exemplo, o segundo modo de vibração é o predominante, mas se a gente pega maiores amplitudes, é o primeiro que domina a resposta. Então, uma sequência para essa pesquisa poderia ser a investigação das causas dessa mudança, que pode ser inclusive uma causa multifatorial, né? Bom, enfim, né, agradecimentos à Prismian pela bolsa de iniciação científica junto à FDTE, e essa é a bibliografia primária, né, utilizada para a pesquisa. É isso, muito obrigado.